O pó girava por Pacific, Missouri, uma lembrança constante das dificuldades. As ruas empoeiradas contavam histórias de tempos difíceis, onde cada grão de poeira parecia carregar o peso das lutas diárias. Tommy, um menino com olhos cheios de sonhos, conhecia bem essas dificuldades. Seus olhos, sempre distantes, refletiam um mundo de esperanças e aspirações que pareciam tão distantes quanto as estrelas. A vida lhe havia dado uma mão difícil desde o início. Seus pais, trabalhadores, mas sobrecarregados, lutavam para sobreviver. Cada dia era uma batalha, e cada noite um suspiro de alívio por terem conseguido passar mais um dia. O peso da pobreza pressionava fortemente seus pequenos ombros. Tommy, embora jovem, entendia suas lutas silenciosas. Ele carregava não apenas seus próprios fardos, mas também os de sua família, sentindo cada dificuldade como se fosse sua. Ele encontrava consolo na floresta próxima, um lugar onde a imaginação corria solta. Entre as árvores, ele podia ser qualquer coisa que quisesse: um explorador, um herói ou simplesmente um menino livre de preocupações. Ele passava horas perdido em seu próprio mundo, um mundo livre de preocupações e desejos. Naquele refúgio verde, os problemas pareciam desaparecer e ele podia sonhar sem limites. Mas a realidade sempre o chamava, um contraste duro com suas fugas juvenis. Ao voltar para casa, ele sabia que os desafios o esperavam, mas também sabia que, de alguma forma, encontraria forças para enfrentá-los. A adolescência trouxe um espírito inquieto. Tommy, ansiando por algo mais, decidiu tomar o destino em suas próprias mãos. Numa noite sem estrelas, ele fugiu, deixando para trás a única vida que conhecera. A estrada aberta o chamava, prometendo aventura e escape. Ele se viu atraído pelas luzes bruxuleantes de um parque de diversões itinerante, um caleidoscópio de imagens e sons. O parque, com seus aspectos rudes e natureza transitória, tornou-se seu refúgio. Ele aceitou trabalhos esporádicos, sua inteligência rápida e disposição para trabalhar duro lhe renderam um lugar entre os artistas. O fascínio do parque de diversões acabou desaparecendo, deixando para trás apenas memórias de risos e luzes brilhantes que agora pareciam distantes. Tommy, agora um jovem, buscava estabilidade e um novo começo, longe das lembranças de sua infância. Ele tinha ouvido histórias de Orange, Texas, uma cidade vibrante de vida e oportunidades, onde as pessoas pareciam encontrar um propósito e uma nova esperança. Em Orange, ele encontrou mais do que apenas um emprego. Ele encontrou uma comunidade acolhedora que o fez sentir-se em casa. Seu sorriso caloroso e natureza tranquila atraíam as pessoas para ele, criando laços de amizade que ele nunca imaginou possíveis. Ele encontrou trabalho no estaleiro local, seus dias cheios do clangor do metal e da camaradagem dos colegas trabalhadores, que se tornaram sua segunda família. Sua irmã, já estabelecida em Orange, o recebeu de braços abertos, oferecendo-lhe o apoio e o amor que ele tanto precisava. Sua casa tornou-se seu santuário, um lugar onde ele podia finalmente se livrar do peso do passado e encontrar a paz que tanto buscava. A vida em Orange era boa. Tommy, finalmente contente, abraçou os prazeres simples de sua nova vida. Ele passava as noites no bar da Marina, um lugar onde o riso fluía tão livremente quanto a cerveja. Ele era um contador de histórias nato. Seus contos do parque de diversões cativavam seus colegas clientes. Eles, por sua vez, compartilhavam suas próprias histórias, tecendo uma tapeçaria de experiências compartilhadas. Numa noite quente, um grupo se reuniu no bar, suas vozes ecoando pelo ar da noite. A conversa fluiu de histórias de pesca a lendas locais.
o clima leve e despreocupado. À medida que a noite avançava, a conversa se voltou para o lago. Um velho pescador, com o rosto marcado por anos de sabedoria, falou em voz baixa sobre um perigo à espreita. Viram um jacaré-açu na parte sul do lago. Ele alertou, sua voz quase um murmúrio. Um grande, dizem. É melhor ter cuidado por lá. Suas palavras, no entanto, se perderam na folia. Os homens mais jovens, encorajados pelo álcool e pela bravata, descartaram os avisos como mera superstição. O ar da noite, denso de umidade, pouco fez para diminuir o ânimo do grupo. Movidos pela coragem líquida, eles decidiram ir nadar, suas risadas ecoando pela água parada. Tommy, contagiado pelo momento, juntou-se a eles. Ele mergulhou na água escura, a frieza um alívio bem-vindo do calor opressivo. Mas a água, antes convidativa, tornou-se fria de terror. Uma dor súbita e aguda percorreu sua perna. Ele veio à tona, ofegante, seu sangue manchando a água de um vermelho sangue horrível. Os gritos cortaram a noite, destruindo o clima jovial. Os homens, sua embriaguez desaparecida, saíram da água às pressas, seus rostos estampados de horror. Alguém pediu ajuda, a urgência em sua voz enviando calafrios por suas espinhas. Lanternas dançavam pela água, procurando desesperadamente por qualquer sinal de Tommy. Minutos se estenderam por uma eternidade. Cada segundo que passava era um golpe em seus corações. A água, antes uma fonte de alegria, agora continha a verdade arrepiante de sua loucura. A primeira luz da aurora pintou o céu de um cinza fúnebre. A equipe de busca, sua esperança diminuindo a cada hora que passava, continuou sua tarefa sombria. Então, uma descoberta de partir o coração. O corpo sem vida de Tommy, com as marcas inconfundíveis do ataque do jacaré-açu, emergiu perto da costa. A visão de seu corpo mutilado enviou ondas de tristeza e culpa pelos espectadores. Suas risadas da noite anterior agora pareciam uma zombaria cruel da tragédia que havia se desenrolado. A notícia da morte de Tommy se espalhou por Orange como um rastilho de pólvora. A comunidade, antes vibrante e cheia de vida, estava agora envolta em um manto de tristeza e raiva. As autoridades, determinadas a encerrar a tragédia, lançaram uma caçada implacável ao jacaré-açu. Dia e noite, seus barcos patrulhavam o lago, seus olhos atentos a qualquer sinal da criatura. A caçada não era apenas por justiça, era para recuperar sua paz de espírito, para garantir que tal tragédia nunca mais escurecesse suas portas. O funeral de Tommy foi um evento sombrio. A igreja estava lotada de pessoas de luto, seus rostos marcados pela dor e incredulidade. Eles vieram prestar suas homenagens a uma jovem vida tragicamente interrompida. Sua irmã, com os olhos vermelhos de tanto chorar, sentou-se no banco da frente, seu corpo tomado por soluços. O peso de sua perda pairava no ar, uma lembrança tangível da fragilidade da vida. A comunidade, embora abalada pela tragédia, se uniu em torno da família de Tommy, oferecendo palavras de conforto e ombros para chorar. Em sua dor compartilhada, eles encontraram consolo e força. O jacaré-açu foi finalmente encontrado e morto. Seu corpo enorme, um testemunho da força bruta que havia tirado a vida de Tommy. A caçada foi longa e árdua, mas os caçadores estavam determinados a trazer justiça para a pequena cidade de Orange. O monstro que havia aterrorizado a comunidade agora jazia imóvel, uma sombra do perigo que representava. Mas os ecos da tragédia continuaram a reverberar por Orange. A cidade, antes vibrante e cheia de vida,
agora estava envolta em uma nuvem de tristeza. As pessoas se reuniam em silêncio, compartilhando a dor de uma perda que parecia insuportável. O memorial de Tommy tornou-se um ponto de encontro para aqueles que queriam prestar suas homenagens e lembrar de seu espírito alegre. O bar da Marina, antes um lugar de risos e camaradagem, agora era uma lembrança silenciosa da noite fatídica. As cadeiras vazias e as luzes fracas contavam a história de uma comunidade que havia perdido um de seus membros mais queridos. O som das risadas havia sido substituído por um silêncio pesado, um lembrete constante da ausência de Tommy. O riso havia cessado, substituído por sussurros abafados e olhares tristes. As conversas, antes animadas, agora eram murmúrios de consolo e lembranças compartilhadas. Cada rosto no bar refletia a dor coletiva de uma comunidade em luto. A história de Tommy se tornou um conto de advertência, uma lembrança dos perigos sempre presentes à espreita sob a superfície de sua cidade idílica. As águas que cercavam Orange, antes vistas como uma fonte de vida e sustento, agora eram temidas e respeitadas. A tragédia havia mudado a percepção da cidade sobre sua própria segurança. Ele havia partido, mas sua memória permaneceu viva, uma lembrança agridoce da preciosidade da vida. A fotografia desbotada com a vela acesa era um símbolo da luz que Tommy havia trazido para a vida de todos. Sua ausência era sentida profundamente, mas sua memória continuava a iluminar os corações daqueles que o amavam.